Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana Berger, eu sou coordenadora do programa Curitiba Empreendedora, aqui do Vale do Pinhão. É um prazer receber vocês aqui. Nós temos capacitações semanal aqui, tanto do meu programa, quanto o programa que os meus colegas coordenam, como o Mulher Curitibana, Bom Negócio. Então, assim, sempre que vocês entrarem lá no nosso site, Vale do Pinhão, vocês vão na partezinha de eventos e, geralmente, a gente põe a programação já extensiva, já do mês seguinte, para vocês poderem acompanhar e se programar, né? Então, o Curitiba Empreendedora, nós estamos hoje em 9 espaços aqui da região de Curitiba. Somos 9 regionais, né, para atender os microempresários. Então, a gente faz toda a parte de orientação, de capacitação, né, de acesso ao crédito. Então, quando vocês precisarem, e é tudo gratuito, né? Então, é um programa que vocês vão lá, vocês vão ter todas as orientações, né, para se formalizar. Então, é isso. E hoje nós temos o prazer de receber a Cláudia aqui, que vai nos proporcionar aí alguns minutos, algumas horinhas, sobre o tema de interesse para todo mundo, né? O que precisa fazer para a gente ser um profissional do futuro e se dar bem? Porque a gente tanta mudança, a gente saiu de uma pandemia, está voltando aí para o presencial, para a nossa vida normal, né? Se é que dá para falar normal. E a Cláudia está aqui hoje para fazer não é nem palestra, né, Cláudia? É um bate-papo legal com vocês, onde vocês vão poder interagir com ela. E a Cláudia vai estar aí para explicar para vocês, para trocar conhecimento. Cláudia, seja bem-vinda. Oficialmente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos, né, a esse projeto, bem-vindos a esse momento, mas bem-vindo em especial a essa parceria, né, junto ao Sebrae, que está aqui à disposição de vocês para fazer algumas reflexões, para fazer aí algumas indagações de quanto nós estamos preparados ou nos preparando para os desafios que já estamos sentindo, né? Quando eu ouço a Mariana falar assim, estamos saindo de uma pandemia, eu falei, como ela é otimista. Assim, ainda estamos nos resquícios, né? E se a gente não cuidar, talvez a gente não saia. Então, por isso até que eu tenho aqui a minha máscara, mas frente à nossa distância, né, o grupo está pequenininho, vou me permitir ficar sem ela. Tudo bem? Bom, pessoal, antes de iniciar, eu quero dar os parabéns a vocês. Parabéns pela escolha de vocês estarem aqui, né, nessa oportunidade criada, né, pela agência, aí Vale do Pinhão, em parceria com o Sebrae, para esses projetos, essas capacitações que estão ao alcance de vocês. O fato de vocês terem acesso, e vocês não são os únicos, não quer dizer que todos aproveitam. Então, o fato de vocês estarem aqui já é um indicativo do comprometimento de vocês, né, com o desenvolvimento de vocês, o desenvolvimento das empresas de vocês e o desejo de estar preparado para os desafios que já estão sentindo e ainda estão por vir, e daqueles que a gente ainda nem conhece, né? Então, assim, esse é o nosso bate-papo de hoje. Por que eu conversei com a Mariana que não seria uma palestra? Sim, o título é palestra, o tema, né, são as novas competências para o profissional do futuro. Mas o grupo está pequenininho, palestras são 2 horas de uma pessoa só falando, num tom de voz. Então, a minha ideia é eu ir trazendo os temas e interagindo com vocês. Já ouvi falar, não ouvi falar, eu já estou implantando, né? Eu já estou familiarizado com isso, ou isso que você está falando tem a ver com isso. Ou seja, vamos bater um papo, porque assim não fica cansativo para vocês. E eu também, né, vou tendo a oportunidade de, pontualmente, se houver dúvidas, já esclarecer. Porque, às vezes, quando deixa para os últimos minutinhos, né, lá do final, ou está com pressa, ou já não lembra mais o que ia perguntar, ou é só 10 minutinhos, 1, 2 falam e os outros não podem falar mais. Assim, todos nós vamos trocando figurinhas. Pode ser?
Muito bem, pessoal. Então, sou Cláudia Cosentino, sou profissional que o Sebrae, né, criou a oportunidade de estar aqui com vocês para falar sobre esse tema. Pode me chamar de você, porque a ala de cá é bem nova, né? Nada de senhora nem pensar, é hora da vingança, né? Então, eu sei que fomos educados para isso, mas é você. Se em qualquer momento eu não me fizer entender, por favor, me interrompam e vamos esclarecer no momento, né, que as possíveis dúvidas aparecerem, ok? Muito bem. Então, pessoal, falando em competências do profissional do futuro, eu pergunto, antes de iniciar a apresentar, o que é o futuro para vocês? E o que vocês pensam do futuro? Um bando de incertezas, né? E não são poucas. Isso mesmo, o futuro é pelo menos associado a incertezas. Isso mesmo, o que mais? Associada a tecnologias e ciências para os novos tempos. Já estamos, né, vivenciando isso, e a pandemia nos escancarou e nos acelerou para essa realidade da tecnologia, né? Então, a Mariana comentou, estamos retomando o presencial. Quem não estava preparado para o virtual, à distância, teve que correr atrás, não é verdade? Então, assim, é isso mesmo, é nos preparar para a tecnologia, que não temos mais um caminho de ida sem volta. Mas ela não veio para substituir, ela veio para agregar, para complementar, né? Como é que nós vamos estar lidando com isso? O que mais, pessoal? Pensando em futuro. Profissional do futuro, o que vem à mente de vocês? Muitas, diversas habilidades, né? Diversas habilidades que precisamos desenvolver. O que mais? Já ousaram se perguntar se aquilo que vocês fazem hoje vai estar presente no futuro? É um bom começo, né? Até para saber o profissional do futuro, o que vai ser demandado no futuro, né? Então, pessoal, até para fazer essa reflexão, eu vou convidá-los a assistir um filmezinho de 5 minutinhos, até para a gente pensar o que é essa realidade de futuro. Tudo bem? Quarta Revolução Industrial. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e era responsável pela venda de 85% de todo o papel fotográfico do mundo. Em poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. 170 mil pessoas ficaram desempregadas. O que aconteceu com a Kodak vai se repetir com muitas empresas nos próximos anos. A inteligência artificial vai acabar com a maioria das atividades atuais nos próximos 10 anos. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento das coisas. Os robôs irão roubar o emprego de 800 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030, segundo a consultoria McKinsey. O estudo analisou 800 profissões em 46 países e constatou que até 30% dos trabalhos atuais poderão ser automatizados em 12 anos. Os carros e veículos sem motorista, os chamados driverless cars, lançados em muitas cidades, especialmente na Europa e Estados Unidos, são a nova promessa de autonomia, rapidez e eficiência em transportes nas grandes metrópoles. Acredita-se que em menos de uma década, o transporte de passageiros, de mercadoria e os carros utilitários funcionarão sem a necessidade de um motorista. Em pouco tempo, a atual indústria automobilística será demolida. Nossos filhos jamais irão precisar de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Com os automóveis autônomos, os acidentes e mortes no trânsito irão diminuir 100 vezes.
o que fará despencar o valor dos seguros e vai acabar com o atual modelo de negócios das seguradoras. Na construção civil já existe o sistema SAM, que é capaz de juntar mais de 1.000 tijolos por dia na edificação de paredes e muros, contra 500 feitos por um ser humano. Acredita-se que é apenas o começo da automatização da construção, onde máquinas e equipamentos como guindastes e tratores também serão operados por robôs. Nos escritórios de advocacia já existem sistemas que se comunicam com os clientes de forma escrita e falada para marcar reuniões e dar informações processuais com 90% de exatidão contra os 70% dos seres humanos. Novas profissões médicas já estão surgindo e já existem robôs trabalhando no campo da cirurgia e até na enfermagem. Uma tendência que continuará crescendo, pois as máquinas são mais precisas e eficazes do que o ser humano em muitos casos. O Watson da IBM está ajudando a diagnosticar câncer com 4 vezes mais precisão do que os médicos. 2 minutos. Esse é o tempo estimado para a plataforma analisar todo o histórico médico e, baseado em evidências, indicar possíveis tratamentos para um paciente com câncer. Empresas já estão trabalhando num aparelho chamado Tricoder, que vai utilizar o seu celular para escanear a sua retina, testar o seu sangue e verificar a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então vai analisar 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença sem a intervenção de um médico. A profissão de vendedor será substituída pela inteligência artificial, que será capaz de gerenciar o estoque, a logística, a entrega dos produtos e até o atendimento pós-venda com precisão e eficiência impressionantes. O preço da impressora 3D caiu de $18.000 para $400 em 10 anos e ela se tornou 100 vezes mais rápida. Desde 2014, a Estação Espacial Internacional usa uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. Na China, um edifício completo de escritórios de 6 andares foi impresso em 3D com um custo inferior aos métodos tradicionais e 70% mais rápido. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Seja bem-vindo ao futuro. O que vai precisar ter de competências, né, para o futuro. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se aquilo que nós fazemos hoje, o que nós oferecemos hoje, vai se fazer presente no futuro, né? Porque é a primeira coisa. O que eu faço vai existir? Até para saber se, para existir, o que eu preciso estar preparado ou me preparando para assumir tal desafio. Então, assim, é de assustar. Né? Uma empresa como o Kodak, essa meninada cuja juventude é um viço irritante na pele, que brilha, né, com essa ideia toda, mas esses meus coleguinhas aqui seguramente vão lembrar, né, do rolinho de 12, 24 e 36, né, de fotografia, tal da Kodak, e que tinha 85% do mercado. E a gente tirava fotografia, meninas, acredite, olha, era dias para esperar a revelação. De uma viagem, a gente tinha que chegar na nossa cidade, mandar revelar, e alguns, na época do casamento, ainda ficavam meses para receber a fotografia, para depois saber se a gente estava de olho fechado, boca torta, e não tinha o que fazer. Né? Então, essa história de Photoshop é coisa do universo de vocês, do nosso não. Então, o que acontece? Veja, uma empresa que dominava 85% do mercado mundial, 170 mil colaboradores, deixou de existir. E olha que os sinais foram dados, ela subestimou todos os sinais. E aí, pessoal, tem estudos que mostram que as profissões, né, que
tendem a ser as mais demandadas, no futuro a gente ainda nem sabe qual é, né? 800 milhões de vagas de emprego até 2030. 2030 é amanhã, pessoal. 2030 é amanhã, né? Deixarão de existir no mundo. O que vai ser feito desse pessoal? E ainda mais, né? A realidade de funções que hoje deixarão de existir. Veja, eles trazem exemplo, existem programas da advocacia que vai eliminar 70%, 80% da necessidade de advogados. Essas coisas processuais, vai precisar sim, criminalista, um monte de coisa. Mas esses processos básicos, que normalmente aquele que não passou na OAB faz os escritórios de advogados famosos, isso vai deixar de existir. O sistema, o computador vai fazer. Veja, diagnósticos da medicina, isso não quer dizer que não vai precisar do médico, mas a demanda para o médico, ela vai ser muito mais específica, muito mais pontual. Exame de sangue, que esses laboratórios é o grande carro-chefe deles, não vai ter o mesmo impacto no faturamento, porque, olha lá, tem sistemas no nosso computador que já vai identificar os nossos hábitos, né, pelas nossas respirações, e muitos exames serão substituídos por programas. Por isso que eu falei, antes de saber qual é a competência do profissional do futuro, a gente precisa saber se o que a gente faz hoje vai ser demandado no futuro, né? Então, sim, a tecnologia ela não veio para substituir, ela veio para conviver, em maior ou menor proporção. Quando nós vivenciamos a pandemia, onde as aulas, né, para essa meninada jovem aí precisou ser em casa, né, nós profissionais, o home office, nós precisamos nos adaptar a uma realidade. Workshop, palestra online, ela não veio substituir, mas seguramente quem não tiver essa linguagem, esse canal, vai ser excluído do processo. Nunca se vendeu tanto por internet como no momento agora da pandemia. Quer dizer que nós não vamos mais, né, usar a internet porque, de acordo com a Mariana, e é um bom sinal, a pandemia está acabando? Não, ela veio para ficar, só que mudou alguns costumes. Então, pessoal, essa é a grande questão. Que competências que o futuro vai nos exigir? Mas, antes de mais nada, o que nós fazemos hoje e de que forma nós nos manteremos atendendo os nossos clientes com aquilo que a gente faz hoje. Então, como o grupo é muito pequenininho, eu vou me permitir perguntar para cada um de vocês, qual é o ramo do negócio de vocês? Então, só o nome e o que vocês fazem, pode ser? Sim? Posso começar por ali? Obrigada, bem-vinda, analista de gestão. Eu tenho pessoal aí, né, até para contratar, isso vai ser bem importante, né? Legal, obrigada. Por favor. Meu nome é Carlos Becker, tenho 55 anos, engenheiro especialista na parte de informações e estruturas. Acabei de comentar um pouquinho hoje, vocês agora. Realmente, eu e meu coletivo estamos buscando até hoje, estudando, para a gente estar dentro do sistema de trabalho profissional, a questão da tecnologia. Carlos, né? Carlos, e o filme mostrou, né? A tal da impressora 3D. Quem imaginava, né? Então, esse povo nem sabe o que é, viu, Carlos? Nem sabe o que é, mas procura no Google crianças que devem ter informação lá. Mas, enfim, então percebe, olha, até na engenharia, que é algo assim, né, desde sempre foi um manufaturado, né, se a gente pensar que uma Itaipu, que você pensar, né, nos grandes edifícios, né, lá do Oriente, tudo é manufaturado, é uma loucura, né, de pensar em engenharia, os cálculos, e de repente está aí a 3D, né, que estão levantando casas, estão aí, né, levantando muros de 1000 tijolos na metade do tempo de um ser humano, né? Sim, não existe, inclusive a distância, né? O médico não está nem ali na sala mexendo com a mãozinha no computador, não, ele está à distância, em outro ambiente, o que favorece, inclusive, aos especialistas que em qualquer canto, né, possa estar acompanhando, enfim. Então, assim, a tecnologia, ela é maravilhosa no que diz respeito a agilizar, a compartilhar, a favorecer, né, os resultados que nós estamos buscando, facilitando e agilizando para nós.
Só que também vai exigir de nós, né, sairmos um pouquinho da nossa zona de conforto, né? Diga, por favor. Ok, obrigada. Por favor. Que legal. Esse é um grande exemplo, né, pessoal? O Correio, acho que é uma das empresas que mais não tem opção de deixar para depois, né? Desde a época do telegrama, que a gente economizava nas palavras, né? Porque custava caro mandar muitas explicações, né? Era palavras-chave. De repente, assim, ó, com o WhatsApp, quem é que manda carta hoje em dia? Quem é que manda cartão né, de aniversário, enfim. E não estamos falando nem só da correspondência, estamos falando agora, né, de outra função que o Correio tem, que é exatamente entregas do e-commerce, né? Então, a pandemia aqueceu o Correio outra vez. Só que aí vem o Mercado Livre, né, vem outras concorrências que antes o Correio não tinha que se preocupar, não é verdade? O Correio nunca precisou se preocupar com isso, né? Agora, de repente, um dos produtos e serviços que ele oferece tem tantos outros que ainda fala assim, ó, frete grátis. Só para matar com o Correio, né? Frete grátis, né? Então, olha só, né? Então tá aí o exemplo de uma empresa que realmente não tem opção de piscar. De forma geral, todas, né? Mas aqui, compartilhando, é uma das que mais, né, está aí tendo que se adaptar dia a dia. Obrigada por compartilhar. Vocês. Ok, muito obrigada e parabéns, né? Na realidade, isso é o intraempreendedorismo, né? É empreender na sua própria caminhada profissional. É isso aí. Eu estou hoje nesse papel, não quer dizer que eu estarei sempre, né? Então, tem que se atualizar sim. Bem-vinda. Diga, meninas. Profissional do futuro, né? Os youtubers, né? Quando que a gente imaginava que no nosso tempo, né, os youtubers. E essa menina estava ganhando dinheiro de um jeito que a gente, numa vida inteira de trabalho duro, árduo, né, não chegamos até lá, não é verdade? Que bom, querida, bem-vinda, parabéns pela escolha de estar aqui. Diga, querida. Parabéns também, é isso aí. Tem que ser curiosa, né? Tem que buscar informações, também uma característica das pessoas empreendedoras. Parabéns, meninas. Penso que você não tem opção de não ser o próximo. Ok, obrigada, bem-vindo, que também é outro caminho, né? É um outro mercado que está sendo bem impactado, né? Pelo mundo virtual. Então, vamos lá, pessoal. Acho que todos nós temos aí o que compartilhar, temos o que trocar de experiência, né? Uma meninada que já nasceu na época do tablet, né? Nós ainda que tivemos que fazer exame de datilografia, né? Isso é muito rico porque vocês oxigenam, né? A visão, a criatividade, né? A inovação.
E nós vamos compartilhar as experiências da maturidade, né, da onde nós pudemos ver uma evolução que vai ser muito mais rápido cada vez mais, né? Aquilo que o mundo demorou para construir em 50, 70 anos, agora sim está acontecendo em 5, 7 anos e às vezes meses. Então, pessoal, qual é o nosso grande desafio? Antes de mais nada, é rever os nossos mindsets. Alguém já ouviu falar em mindset? Já? Diga, querida, que entendimento que você tem por mindset? Isso. Aquilo que também pode ser conhecido como paradigma, modelo mental, são as nossas crenças, né? E em especial nós que estamos, né, adiante de uma empresa que começou dando duro, né, e aprendeu com os nossos pais que só o trabalho, né, o esforço é que traz resultado e é digno de reconhecimento, aí vem uma geração que fica ali atrás das câmeras, fala umas coisas interessantes e de repente estão faturando mais que os pais muitas vezes, né? Então, assim, esse modelo mental, que o fazer ele é importante, mas não necessariamente ele precisa ser feito do jeito que nós aprendemos. E, principalmente, né, nós temos aí alguns aprendizados que, para ser um bom profissional, leva tempo, né? Ou do nosso tempo, eu vou olhar para esse pessoal aqui que está mais próximo de mim, né? Assim, ó, nós aprendemos lá com os nossos avós que entrava como office boy no Banco do Brasil, se aposentava como gerente. É só uma questão de tempo, né? Hoje em dia, o pessoal já abre a empresa e é CEO das empresas. Já é o cargo máximo. 19 anos de idade já é CEO. Né? Uns 2 anos atrás, antes da pandemia, eu estava fazendo o programa de empreendedorismo Ponta Grossa e eu tinha uma menina, porque, né, não desmerecendo, mas não tem nem 20 anos, é uma menina, ela devia ter uns seus 23 anos e o objetivo de vida dela é se aposentar aos 30 anos. Eu até pedi para ela vir conversar comigo, porque eu achei que eu tivesse entendido errado. Não é me aposentar com 30 anos, como nós esperamos 30 anos de contribuição, a gente aposenta. Não, aos 30 anos de idade eu quero me aposentar. Eu falei, nossa, e o que você está fazendo? O que você imagina, né, para os 30 anos, porque são os próximos 7 anos? Ela falou, não, porque eu tenho uma startup e eu quero que a minha startup chegue em tal, né, em tal indicador eu vou vender e vou me aposentar. Imagina se nós, com os 20 anos, a gente tinha essa ousadia, né? Então, assim, ó, isso é modelo mental. É um novo olhar, é um novo cenário, é uma nova linguagem, é uma outra cultura, né, de ser um profissional. Isso é bem importante nós entendermos, por quê? Porque os possíveis choques de gerações, se pensar no processo sucessório, se pensar na inovação e tecnologia, a gente vai precisar se reinventar. Não tem como, né? E é um desafio, sim, para nós que aprendemos a pensar no concreto e, de repente, tem um mundo literalmente virtual. Pensa no metaverso. Vocês já leram alguma coisa, viram alguma coisa sobre metaverso? É para enlouquecer, né, gente? Já te dou a palavra. Quando, na nossa época, o que nos enlouquecia é pensar no fax, que a gente põe um papelzinho daqui e saía materializado do outro. A gente não conseguia entender, gente, mas como é que isso funciona? E aí nós temos hoje o metaverso, né? Diga, querido. Olha, eu penso, tem sempre 2 aspectos do conflito de geração, eu vou falar só brevemente, né, porque não é o nosso tema, mas um deles é a geração nova sempre acha que sabe mais, tem um histórico disso, porque muitos dos nossos pais e avós não estudaram e proporcionaram estudo para os seus filhos, era o maior patrimônio que eles, né, poderiam deixar para os seus filhos. Então, já começava aquele conflito de alguém que estudou e alguém que fez por experiência, por sabedoria ou por tentativas e erros. Então, na hora, né, de trabalhar junto, sempre tem aquela ideia de quem passou pela academia, né, a formação acadêmica, sabe mais. Então, isso já tinha um ponto que era, vamos dizer assim, gasolina para o conflito. Né? Você não sabe nada, você não estudou, mas eu que construí, então aprendi com a prática, essa é uma coisa. A outra coisa tem a questão da adolescência, que hoje ela está cada vez mais tardia. A gente acostumava com a adolescência, o adolescente, qual é a característica do adolescente? Ele sabe tudo.
Né? Então, só que tinha uma época para 18, 19 anos. Hoje a adolescência está até os seus 28, 30 anos, se não mais. Então, ainda está apegado com essa sensação de sabe tudo. Né? Só que se percebe muito que sabem informativamente, mas não na prática. Tanto é que as pessoas estão começando a trabalhar cada vez mais tarde, com exceção dessas meninas, né? Mas assim, nas suas respectivas experiências, enfim. E, chegando no nosso tema, indiscutivelmente é um pessoal que pensa diferente da gente por conta que já foram criados na inovação. Essa meninada já começou a interagir virtualmente muito antes de nós, porque nós não tivemos aqueles joguinhos virtuais que eles disputam, né? Nós não tivemos isso. Nós demos isso para os nossos filhos, mas nós não tivemos. Então, a linha de raciocínio, a lógica deles. Vocês veem crianças de 2 anos que pegam uma revista e faz assim. Amplia. Por quê? Porque ela não está acostumada com o concreto. Ela já nasceu com o celular na mão. Então, ela quer mudar a página passando o dedinho, como ela faz no celular. Então, a grande questão, e quem tem pessoas de mais idade, como eu tenho minha mãe, né, quando você põe o telefone para ela, você explica várias vezes, na cabeça dela, consegue fazer ali. Daqui a pouco ela já não consegue mais, ela não sabe ter toda essa habilidade que eu tenho e que é uma habilidade muito aquém do que essa meninada tem. Então, essa linha de raciocínio e essa familiaridade com instrumentos que, de certa forma, nós tendemos a resistir um pouco mais, porque não é habitual a nós, a gente ainda é do papel, a gente ainda é de abrir agenda, na maioria das vezes, né, é uma tendência, por mais que nós estejamos adaptados ao virtual, nós ainda temos alguns resquícios de que foi toda a nossa vida, a nossa referência. Quem está na casa dos 50, e eu usaria até, né, os 46, todos nós fomos formados, né, no papel. Então, assim, a gente tem muito pouca familiaridade. Por consequência, nós temos, na maioria das vezes, uma certa resistência, não por negar a realidade, mas porque desafia a nossa capacidade. Então, assim, ó, o conflito de geração passa pela facilidade ou não desse novo mundo virtual, né, que nós não estamos familiarizados porque nós não nascemos nele, essa crença, né, de que o jovem está mais preparado. Ele está mais preparado na informação, mas não necessariamente na capacidade técnica e na sabedoria, porque o jovem tende a ser imediatista, isso é característica do adolescente, e que com a adolescência tardia, tanto é que ninguém quer começar, né, como office boy, como nós tínhamos essa programação profissional, eles já querem começar como CEO. Gente, vamos combinar, 21 anos, CEO. Percebe? Então ele já começa como Big Boss. Né? Então, eles não estão muito predispostos a aprender com a hierarquia, a ter limite, a obedecer. E nós nascemos nesse mundo. Né? Então, eu acho que são vários caminhos que contribuem para os conflitos das gerações de hoje. Embora conflito de geração sempre existiu. E se você lembrar, os nossos avós falavam, bom era no meu tempo. Aí, de repente, você ouve o pai falando, bom era no meu tempo. E quem tem filho e neto já está começando a falar, né? Bom era no meu tempo, né? Então, assim, que a gente subia árvores, esfolava a perna, brincava na rua, né? E não tinha esses problemas. Então, tem algumas variáveis, mas, em especial, a formação acadêmica, que muitos de nós, ou dos nossos pais, né, não tiveram. Então, a crença de que um canudo me faz, né, ser mais entendedor, e não é verdade. E a outra coisa é esse universo do just in time, da rapidez, da impaciência que essa geração, por ter um olhar muito prático e rápido, tem pouca predisposição de espera. Nós íamos para as bibliotecas e procurar em livros, Barça, Delta Larousse, né, procurar. Hoje não precisa nem dedilhar mais, faz uma perguntinha de voz para o Google te dá a resposta. Então, assim, é um just in time que não criou, ou pelo menos se percebe, estudos mostram que não se cria, por essa facilidade, a disponibilidade interna para administrar a ansiedade. Então, a impaciência é a característica marcante dessa geração. E vocês devem ter visto recentemente pesquisas que mostraram que, pela primeira vez na humanidade, vou repetir,
pela primeira vez na humanidade, a geração seguinte está menos inteligente do que a anterior. Isso é um dado de pesquisa. Hoje, nós estamos lidando com uma geração, a última geração, menos inteligente, para não dizer outra coisa, que a geração anterior. Desde o homem da pedra, da época da caverna, a geração seguinte se mostrava mais inteligente. Por quê? Porque era convidado a pensar em soluções. Essa meninada está pegando tudo pronto, e se vocês me permitem, não é uma crítica, mas é uma observação, hoje estão todos acostumados a pensar com o dedo. Vocês vão ser atendidos numa loja onde está escrito assim, ó, 50% de desconto, em qualquer lugar do mundo 50% é metade, e as pessoas vão pegar a calculadora para te dizer 50% de 100. É vergonhoso. O que acontece na prática? Não pensa, se não exercita o pensamento e o raciocínio, não vai saber pensar em solução. Simples assim. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia nos favorece, ela é preocupante. Estudos mostraram que, pela primeira vez na história da humanidade, a geração seguinte está menos inteligente do que a anterior. E aí, vocês também já devem ter ouvido falar, aquele ditado árabe que diz: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis. Então, é um processo, um ciclo, né? E aí, a história do Sheik, né, que o avô dele andava de camelo, o tataravô dele andava de camelo, o pai andou de carro, ele anda de Mercedes, o filho anda de Land Rover, e os netos, bisnetos, provavelmente andarão de camelo novamente. Né? Essa perspectiva. Tempos difíceis criam homens fortes, tempos fáceis, homens fracos, tempos difíceis. Então, é possível que a gente, né, esse conflito de geração, ele venha assim nos trazer muitas facilidades, porque eles nos completam na tecnologia, mas é algo preocupante sim, porque é uma meninada que não está preparada, e sem desmerecer o termo meninada, mas são jovens que estão muito pouco preparados para a resiliência, que é o que nós vamos falar de característica de competência do futuro, e a persistência. Qualquer coisinha, não quero mais brincar disso. Né? Quando, se vocês forem procurar no nosso currículo, era orgulho ter X, 10, 15, 20 anos de uma empresa. Hoje, eles olham assim, nossa, como é que você passou tanto tempo numa empresa só, não morreu de tédio? Né? Então, tem um perfil que nos convida a dinamizar, né, e a buscar inovação, mas também nós precisamos, né, ter um outro olhar, que esse imediatismo vai dificultar os processos. Tá bom? Então, o mindset é isso. É a forma de pensar, são os nossos modelos mentais, as nossas crenças, o nosso jeito de enxergar o mundo. E a forma como eu enxergo o mundo faz com que eu faça análise das mesmas coisas, de coisas diferentes do mesmo jeito. Ou seja, se eu ponho um óculos de lente verde, eu vou ver tudo esverdeado. Se eu ponho um óculos de lentes rosa, eu vou ver tudo rosado. Então, o mindset é isso, é a lente com que eu olho os processos, a realidade, os fatos. Tá bom? É o meu jeito de pensar. Só que, assim, existem modelos mentais, traduzindo, né? Impulsionadores e os limitantes. E todos nós os temos. Nós não sabemos quais são, mas todos nós os temos. Nem sempre está tão claro. Por exemplo, um exemplo de mindset, que aqui está dizendo de crescimento. O mindset de crescimento, pessoal, é aquele mindset impulsionador. Se eu aprendi, se eu tenho a crença, a experiência de que o sol brilha para todos, eu vou entender que eu também tenho um lugar ao sol, eu vou entender que eu também tenho oportunidade de sucesso. Se eu tenho um modelo mental, um paradigma limitante, aquela coisa de pau que nasce torto, morre torto. São alguns ditos populares, né, que foi aprendido. O que eu vou fazer? Bom, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Né? Então, é um mindset fixo, não me dá a oportunidade de crescimento.
O mindset de crescimento é enxergar que a nossa história tem o seu valor, que nós temos competência que nos trouxe até aqui, mas isso não nos garante no futuro. Então, eu tenho sempre oportunidade de crescimento. Eu posso aprender com os mais jovens, com uma pessoa de 19 anos, e muito. As pessoas de 19 anos podem nos ensinar e aprender conosco, e muito. Tudo vai depender da abertura que eu tenho a partir das crenças que eu trago comigo. Se eu parto do princípio que essa meninada ela é descomprometida, eu vou me relacionar com elas e não vou prepará-las para a função de responsabilidade, porque, afinal de contas, eu acredito que elas são descomprometidas. Se eles partem do princípio que nós somos ultrapassados, eles nem vão se relacionar, ou tudo que nós falarmos, eles vão partir do princípio que, afinal de contas, é ultrapassado e não nos levarão a sério. Então, o mindset de crescimento é entender que nós temos uma forma de enxergar o mundo, que ela não é estanque, ela está nesse momento, por isso que eu dei ênfase para a tua fala, né? Eu sou arquiteta, não estou atuando na arquitetura, estou agora neste papel, estou me preparando porque eu não sei, né, onde estarei daqui a 4 anos, 5 anos, enfim, né? Então, esse é um olhar, o aprendizado ele é constante, né? E o que pode ser verdade hoje, amanhã pode não ser. Principalmente na velocidade com que o processo evolutivo está se apresentando. Então, pessoal, o que é importante no mindset de crescimento, no paradigma ou na mentalidade de crescimento? Uma das questões fundamentais, a adaptação. A adaptabilidade vai ser uma das características fundamentais para o profissional do futuro. Vai ter que aprender a se reinventar, vai ter que aprender a falar em público e diante de uma câmera, porque hoje em dia essa história de pegar um avião para fazer reunião em tal lugar, acabou. O custo que isso tinha e o tempo que se tomava, chega, marca a reunião, faz online e está resolvido aqui. Então essa história, não fico nervoso diante de uma câmera, eu vou ter que me adaptar. Nós estamos vivendo, pessoal, o que já foi trazido por Darwin lá atrás. Não é nem mais forte, nem mais inteligente que vai sobreviver, mas aquele que melhor se adaptar. E se nós pensarmos na nossa atuação profissional ou na atuação das nossas empresas no mercado, isso é algo extremamente importante. Venha a ser, talvez, o oxigênio da sobrevivência dos profissionais e das empresas do mercado. A adaptação. O que é adaptação no dia de hoje, pessoal? A minha empresa, ela está sendo divulgada no mundo online, já que foi falado aqui pelas meninas, né? Eu trabalho com o Facebook, eu trabalho com o Instagram, eu trabalho no TikTok, ou seja, a minha empresa está nesse canal para atender esse público, que pode ser que o pai dele seja meu cliente, mas eu não sei se ele vai ser meu cliente, porque a forma com que eu conquistei e divulguei para o pai dele pode não ser o canal com que eu atinja essa nova geração. Né? Então, o quanto que é importante a relação de adaptação. Mas tem 2 aspectos da adaptação. A necessidade de se adaptar e o tempo de adaptação. Porque as pessoas mais experientes, ou as empresas mais estruturadas, aquelas que estão há décadas, se não centenas no mercado, o que acontece? Elas até vão se adaptar, mas num time que deixa de ser viável a sua sobrevivência. A Kodak, ela até fez um movimento de entrar na época das máquinas digitais, mas o tempo dela de reação foi tamanho que ela não conseguiu permanecer no mercado. Então, tão importante quanto estar aberto à adaptação é o tempo de reação frente às necessidades do mercado, do cliente, enfim. Tá? Então, a flexibilidade também, né, está aí, se eu sou pouco flexível, eu tenho grande dificuldade de adaptação. O tecnológico, novamente, como que a tecnologia vai impactar na minha profissão, na minha empresa ou o quanto que o tecnológico já está favorecendo a minha proximidade com o cliente. Então, veja, no começo da pandemia, nós tivemos algumas instituições educacionais que se viram perdidas, fecharam as portas por conta do lockdown e ficaram pensando o que fazer. Outras já estavam um pouquinho mais preparadas, já estavam dando curso à distância, o famoso EAD, né? Não na velocidade, na quantidade que se esperava, né? Mas eles já estavam aí com um material podendo ser trabalhado à distância. E aí o que aconteceu, pessoal? Em maio de 2020, março de 2020, iniciou o lockdown aqui no Paraná,
eu estava fazendo curso à distância com uma empresa aqui de Curitiba, na área de educação empresarial, que naquele curso ela tinha 3.000 pessoas assistindo. Gente em Portugal, todos brasileiros, mas gente em diversos lugares do mundo. Em maio, ou seja, tempo de reação. Observar as tendências. Tá? Então, assim, quem que mais se beneficiou no sentido de ter um rush de atendimento? Todas as empresas do varejo que estavam com seus sistemas na mão de cada vendedor. Não vou citar nome aqui, né, para não fazer propaganda, mas assim, ó, nós tivemos empresa de varejo que lavou a alma de ganhar dinheiro porque os seus vendedores estavam preparados no nosso antigo, né, Palm Top, né, com o seu celular na mão e o sistema na mão, que podia ter o contato com os seus clientes, porque ele tinha cadastrado ali e fazia propaganda e fazia, né, os contatos e vendas pelo telefone. Então, assim, ó, todo mundo correu atrás disso, mas essa já saiu na frente e teve uma grande vantagem. Né? Então, essa questão do tecnológico, como a flexibilidade e a adaptação, é tudo uma questão de acontecer, mas também do tempo do acontecimento. Capacidade de fazer coisas complexas e valiosas e gerar ativos intelectuais. Pessoal, cada vez mais vai se esperar dos profissionais aquelas habilidades, é o que nós vamos falar na frente, que se materializam. E sempre foi falado no pessoal de gestão, pessoal de RH, que o maior ativo de toda empresa é o seu potencial humano. Porque a tecnologia, com mais tempo, menos tempo, com mais dinheiro ou não, com empréstimos ou não, você vai ter acesso. A tecnologia, todos nós temos acesso. Agora, o capital intelectual, isso sim, não está tão fácil e para todas as empresas nas mesmas condições. Quando a gente fala de gerar ativos intelectuais, é começar a pensar em agregar valor. E esse agregar valor parte do princípio da interação com o nosso cliente. Percepção de mercado. Quais são as tendências? Essa tendência é passageira ou veio para ficar? Ela vem para substituir ou ela vem para complementar? E, principalmente, como é que nós agregamos valores naquilo que nós entregamos? Seja o produto, seja o serviço. E nunca se falou tanto da experiência do cliente. Vocês já devem ter ouvido falar isso. Né? O maior ativo, vamos dizer hoje, na relação com o cliente, que vai proporcionar uma fidelidade, é a experiência que ele tem. Na nossa época, acreditem, meninas, na nossa época não tinha nem lei do consumidor. Hoje não só tem a lei do consumidor, como tem o tal do Reclame Aqui. Olha que responsabilidade. Antes a gente podia dar as nossas marcadazinhas para com o cliente, que ele até falava, lógico que o boca a boca, ele corria, mas a velocidade do boca a boca chegar é uma coisa. Hoje no Reclame Aqui, antes de você saber quem é a empresa, você já vai para o Reclame Aqui. Estou falando besteira? Então, veja, é uma informação que se está universal e numa velocidade absurda. Então, sim, nós temos que olhar, né, para essa relação para com o cliente, o quanto que eu estou efetivamente ouvindo o meu cliente. E nós, profissionais liberais, vamos dizer assim, nós fomos educados, treinados e ensinados a saber fazer bem o que a gente faz. Ser empresário, empreendedor, não foi na academia que nós aprendemos. E, principalmente, esse olhar para o cliente. Né? Então, quando foi falado aqui, ó, eu sou da qualidade, do ISO 9000 e tantos ISOs que tem, é uma certificação. Mas a gente sabe que o fato de conquistar não é garantia de permanecer com a certificação. É contínuo o processo. Né? Então, o que é importante nós entendermos? Que existem competências que cada vez mais serão cobradas e desafiadas de cada um de nós. E aí, pessoal, ó, estamos na era da indústria 4.0. Então, tudo isso que nós estamos falando é para quê? Para chegar aos dias de hoje. A indústria 4.0. Alguém já ouviu falar da indústria 4.0? Estamos na quarta revolução industrial, o próprio filminho inicialmente falou, né? Então, assim, ó, o que significa essa revolução, né? Quarta revolução ou indústria 4.0? De forma bem simples. Quem é que poderia compartilhar com os colegas?
Isso, é bem essa linha mesmo, né? Então, assim, é a importância da tecnologia no processo, mas esse mundo informatizado, onde tem a internet que favorece, sim, a possibilidade de suprir funções que hoje o homem faz pela máquina, mas, principalmente, essa interação do homem com a máquina. É onde começa, então, a aparecer a inteligência artificial, né? Porque nós tivemos lá a máquina a vapor, né? Foi a primeira, depois assim, a questão da máquina automatizada, né? Então, assim, tem todo esse processo de evolução, mas aqui tem alguns olhares do que significa a indústria 4.0. Então, vamos lá. Big Data. O que é a Big Data, pessoal? Alguém já ouviu falar? Tá. A Big Data, pessoal, é um sistema, é uma disciplina da tecnologia da informação. Veja, uma coisa é o que os computadores já faziam, armazenar informações. Isso já faziam, né? A gente alimenta o sistema e aí ele nos dá as informações. Por exemplo, um fluxo de caixa. Entrada e saída, ali ele está armazenado. O Big Data é uma disciplina da tecnologia da informação que pensa a respeito das informações que estão ali. Por exemplo, uma coisa é você, dentro do Facebook, do Instagram, você pesquisar páginas no YouTube, então está lá registrado. Entrou X vezes na semana, foi por aquele caminho, procura assuntos de pet, não procura assuntos de pet, isso está lá computado. Frequência e quantidade. O Big Data pega todas essas informações e faz uma análise do teu perfil. Para quê? Para saber quem é você e quais são os teus hábitos. Para quê? Para direcionar estímulos de propaganda, de consumo, de solução que tem a ver com você. Então, o Big Data é um pensamento, vamos dizer, uma tabulação, uma análise dos registros que nós deixamos nas redes. Quando eu vou procurar no Google tal assunto, quando eu busco tendências, quando eu sigo determinada pessoa, então ele começa a fazer uma análise de mim. Tá? Para quê? Por exemplo, eu não tenho pet, então nunca recebi nenhuma propaganda de pet. Eles não perdem tempo com isso. Então, quem são essas empresas, né? Então, Facebook, Instagram, Google, são todas empresas que têm acesso aos nossos interesses e que faz uma análise do nosso perfil. Para quê? Para direcionar de forma assertiva informações ou produtos ou serviços que possam ser dos nossos interesses. Não necessariamente que a gente está procurando, mas que pode vir a ser. Sabe aquela coisa, você fala de viagem, aí de passagem. Aí daqui a pouco ele começa a trazer informações de hotel. Não, mas eu só vi passagem de avião. Bom, mas quem viaja precisa ficar em um lugar. Isso é uma informação de análise. Ah, você vai ficar na casa da tua tia, porventura você não vai precisar de hotel. Mas que ele já sabe que quem viaja pode estar interessado em hotel, e aí começam informações a respeito. Tá? Então, isso é o Big Data. Impressão 3D, que vocês puderam ver no filme, né? E já estamos aí na tecnologia, na construção civil, na própria NASA, né? Já não tem que ter estoque de equipamentos para caso haja problemas técnicos, já se faz lá o que precisa. Isso em matéria de estoque, pessoal, é uma solução e tanto, né? Não precisar ter espaço para estocar, o que precisar faz. Então, a tecnologia da impressão 3D já e vocês viram, né, de $18 mil desceu para $400 em 10 anos. Olha a acessibilidade desse processo. As simulações, o que são as simulações? Tendências e estudos de tendências, né? Vamos simular. Se todo mundo se interessar por esse produto, qual é a possibilidade de entrega, como é que vai ser a minha logística? Se eu não tiver parceiros de logística, como que vai acontecer? Então, assim, é análise de riscos pensando nas tomadas de decisões, simulando o melhor dos cenários, o pior dos cenários e o desejado, né? Então, hoje se faz isso com muita tranquilidade. Os robôs, que vêm aí para substituir todos os trabalhos repetitivos, e nós vimos lá, né, tudo que não exigir inteligência de solução, embora a inteligência artificial ela traz a solução, mas esse aspecto repetitivo, nós vamos cada vez mais nos deparar com isso.
tanto das coisas básicas, hoje já tem aí o robô para varrer a casa, né, os robôs domésticos, como todos nós já experimentamos, né, histórias de que a automatização de tal função, a linha automobilística, né, tirou empregos, né, no campo, onde antes tinha os cortadores de cana, né, hoje tem as máquinas todas e esse pessoal precisou se reinventar. Né? Então, isso nós já estamos vendo aí a questão da tecnologia e os robôs, propriamente dito, eles vão assumir funções ou postos de trabalho. E se nós formos ver, pessoal, cada vez mais essa questão da robotização, já existem empresas onde não tem ninguém para pegar o teu pedido, mesmo que seja de um restaurante. Você já deve ter visto nos filminhos aí do WhatsApp, pizzarias que você acessa, ou lanchonete que você acessa, não tem um ser humano ali e o teu produto vem até você. Vocês já devem ter visto lojas de conveniência que não tem uma pessoa para te atender. Você entra, faz a tua compra e passa o teu cartão, porque ele já sabe o que você pegou, se você devolveu, se você não devolveu, só por sensores. Então, assim, ó, tudo, né, vai ser, alguns vão ter materializados em robôs, outros não, em sistemas. Então, é isso que nós estamos falando da indústria, né, 4.0. A realidade aumentada é quem trabalha com arquitetura, quem trabalha aí com design, né, tem mais familiaridade de ver isso, né? Eu tenho, e tem programas que a gente tem acesso, né, de graça, que você tira a fotografia do ambiente onde você está, e aí você vai para a loja de decoração e você inclui ali o que você imagina, se aquele tapete vai ficar bom naquele tamanho ou não, e daí você simula, né, o ambiente com essa proposta aqui da realidade aumentada. Então, é um recurso que vai trazer dados de realidade, mas que viabiliza algo que antes uma logística era muito maior ou mais difícil, enfim. Né? Integração dos sistemas, essa relação do homem, da tecnologia, da máquina, da internet, são várias coisas, né, envolvidas no processo. E a internet das coisas. Vocês devem ter experimentado já passar num ambiente, numa loja, em frente de carro, às vezes, se não a pé, e daqui a pouco aparece lá. O que você achou de tal lugar? Você fala, mas meu Deus do céu, gente, eu não fui em tal lugar, mas você passou na frente. Alguém já experimentou isso? Então, assim, ou você nem entrou, você está na calçada, você nem entrou, e o Google sabe que você esteve lá. O Google pergunta, o que você achou de tal restaurante? Eu falei, mas eu não fui em tal restaurante. Mas ele sabe que naquele horário você estava ali. Então, assim, ó, tudo isso, né, é a internet das coisas. É a automatização, né, onde por voz nós vamos dizer, e vocês veem propaganda disso, aumenta a temperatura, desliga o ar-condicionado, abrir a porta, fechar a cortina. Então, tudo isso é uma relação de automatização e, principalmente, nesse processo, né, onde as coisas estão movidas ou exercem as suas funções através de sinais de internet. Então, pessoal, de breve, né, um breve olhar, essa é a indústria 4.0. Todos nós já vivenciamos isso sem nos dar conta. Por tudo isso que já foi citado até agora. Né? O Google sabe o restaurante que você teve, o supermercado que você entrou, e ele te pergunta ele te pede para avaliar. Ou seja, é uma outra realidade que até então, e até então é praticamente ontem, nós não enxergávamos isso. Pergunto para vocês, alguém de vocês já usou um Uber? Já comprou no iFood? Tudo isso já é, né, a indústria 4.0. Né? A gente já está consumindo sem se dar conta. Então, vamos lá. Novos modelos de negócio, que é isso que eu falei para vocês. Então, vocês já devem saber, né? O Airbnb é a maior empresa de hotelaria e não tem um único leito. O Uber é a maior rede mundial de táxi e não tem um único táxi. Né? Então, vamos lá entender. Lembra que nós falamos assim, ó, 800 milhões de pessoas deixarão de ter seus postos de emprego por conta, né, dessa inovação até 2030? Acreditem, 2030 foi ontem. Quer dizer, vai ser amanhã. Tá?
vocês não deviam ter nascido, mas a maioria de nós sabe e lembra o fatídico domingo de Ayrton Senna, que perdemos Ayrton Senna. Foi ontem para nós. Só que essa história já faz 28 anos. 28 anos que nós choramos naquele domingo. Então, queridos, 7 anos é amanhã. Se comparar o estudo da pesquisa de 2030. Então, novos modelos de negócio é isso que nós estamos vivendo, né? O que significa na prática? Nubank, né, pessoal, o Pix que nós estamos vivendo matou com as taxas de transferência dos bancos, né, de pagamento e filas no autoatendimento. O autoatendimento já tinha matado os postos dos caixas nos bancos, né? Agora o Pix vem para impactar financeiramente e expressivamente nas taxas bancárias. Veja o Amazon, né? Ela é uma empresa do quê? O que ela fabrica? Nada, mas ela te oferece tudo do mundo inteiro. Né? Então é canalizado, é aquela coisa, né, de que ao mesmo tempo que existe, não existe. Ela tem um sistema de logística. Então, assim, o PicPay, né, o Google Pay, enfim, são coisas que nós estamos aqui no celular. Às vezes você fica dependendo da bateria, porque se a porcaria acabar a bateria, você não consegue pagar a conta no restaurante. Né? Então, assim, é um olhar, né, que nós precisamos ter. Então, todas essas têm aí um novo olhar e já estão presentes nas nossas vidas e nós não estamos considerando como tal, como a inovação, como a indústria 4.0, nós estamos enxergando só como uma facilidade e não mais algo que está presente cada vez mais e numa população. Todo mundo tem um celular hoje, pessoal, todo mundo tem um celular na mão, né? Então, trabalhar com Pix, trabalhar com Reclame Aqui, todos têm acesso. A minha pergunta é, o quanto que a tua empresa está chegando no seu cliente através do celular, por exemplo? Porque na dúvida é ali que eles vão perguntar, é ali que eles vão pesquisar. Então, como que você está oferecendo o serviço ou produto e informando ao teu cliente? Qual é o teu canal? Até para proximidade, né? Até para você fazer uma venda ativa. Porque nós somos da cultura da venda passiva. O que era a venda passiva? Ficava lá esperando o cliente aparecer. Na maioria das vezes. Quando não, fazia uma propaganda, uma panfletagem, mas de forma geral, né? Hoje não. Hoje os vendedores estão te mandando mensagem pelo WhatsApp. Olha, recebi esses dias de uma empresa que falou, Cláudia, só para te informar que você tem um crédito aqui do cashback, que é outra estratégia deliberada para trazer o cliente de volta, né? Você gasta, ele te dá lá X%, de tantos reais. Você não pretende gastá-lo? Estou aqui te aguardando. Ou seja, ele te leva. E vocês bem sabem, né, pessoal? Essa é uma estratégia deliberada para influenciar o cliente que sempre tem retornos favoráveis. Há muitos anos, que ainda não era o tal do WhatsApp, eu recebi na minha casa um chequezinho. Uma simulação de um cheque de R$150. Numa marca que eu gosto muito. Você foi presenteada com R$150, olha que legal. Fui na loja, você acha que eu perdi a oportunidade? O sentimento de oportunidade, de vantagem, fica como? Deixei lá R$1.000 e poucos. A forma mais lusitana de ganhar 150 é gastando 1.000 e tanto. Percebe? Então, o tal do cashback é uma estratégia deliberada. Não, você compra, fica com crédito para a próxima compra. E essa próxima compra pode ser amanhã, que você já deixa aquilo que você quer, não. O sistema, tal, vai cair daqui 10 dias. Olha que sacanagem. Mas não pode já tirar nessa? Não. Então, posso deixar metade para pegar amanhã? Não, só daqui 10 dias. E vai que não tem o que você quer. Então, você leva. Então, veja, pessoal, isso é uma interação proativa. A venda hoje ela é proativa, não é mais essa história de ficar esperando o cliente, né? Então, é muito importante nós entendermos como é que nós estamos nos preparando para isso. Nesse sentido, pessoal, chegamos então na competência para o futuro, porque as empresas virtuais, as empresas que têm ao mesmo tempo um atendimento global, sem praticamente uma sede de fabricar nada, simplesmente ter uma sede administrativa e estar no mundo inteiro, já é uma realidade há algum tempo. Então, quais são as competências para o futuro? Então, veja, skills são as competências e as novas competências, né? Uma terminologia do inglês, novas competências. Existe a hard skills e as soft skills. Já ouviram falar? Qual é o desafio? O desafio são as soft skills. Por quê?
As hard skills são aquelas competências técnicas que a escola, que o manual, que o treinamento, não a capacitação, nos prepara para. Então, ser engenheiro, fazer cálculo, né? Se for dentista, fazer o canal, se for arquiteto, usar a planilha e ver, tudo isso é o hard skills, é aquilo que é mensurável, é passível de ser visto. A soft skills é aquela que parece ser subjetiva. Por que ela é subjetiva? Porque a gente enxerga e a gente enxerga isso no resultado, porque ela materializa. Por exemplo, uma liderança. Eu não consigo olhar para a pessoa e dizer, nossa, ela tem uma liderança de 9,3. Não, mas eu consigo, através da sua equipe, através do resultado que a sua equipe apresenta, saber a competência, né, da pessoa que está diante dessa equipe, a capacidade de liderar ou não. Então, a gente vai ver aqui, ó, as soft skills são aquelas contratações no processo de gestão que estão sendo mais valorizadas hoje. Por quê? Porque a competência técnica está mais fácil de ser treinada. Se você tiver um excelente vendedor, aquele que tem a capacidade de venda na veia, mas não conhece o teu produto, e alguém que tem um excelente currículo, que trabalha muitos anos com aquele teu produto, mas não tem ainda muita prática da venda, contrate o vendedor que não conhece o teu produto. Porque essa competência, essa informação é mais fácil de prepará-lo do que a habilidade de negociação e de venda. Então, essa habilidade de negociação e venda são as soft skills. O que estão presentes hoje, pessoal, no mundo todo, né? O que se prima, se busca, porque todo mundo está sofrendo as consequências, né? De um mundo dividido, um mundo de resultado a qualquer custo, né? Então, não é troco de nada que a primeira delas ali é ética, né? Porque é importante pensar na ética, porque esse colaborador é que vai deixar a marca da sua empresa para com o cliente, na alegria e na tristeza, né? Aquele que promete é o que cumpre, né? Aquele que vai buscar ser competitivo por si e não tirando o tapete do outro. Então, é importante nós entendermos que existem alguns valores que parece que estão esquecidos, mas eles estão sendo valorizados pelo mercado. Como é que nós podemos saber disso, pessoal? As exigências do cliente. Olha o mundo vegano que apareceu e a gente nunca imaginava, né? Olha as empresas exigindo selos de qualidade. Olha os países buscando os nossos produtos e só vão importar se tiver garantia disso, selo daquilo, saber que não foi uma carne de terreno desmatado, se a árvore foi reflorestada, enfim, né? Se o animal não morrer com sofrimento, tudo isso é consciência, né? Se o teu fornecedor ele também tem a responsabilidade para com o ecossistema, enfim, isso é ética e ela está em todas as instâncias, desde a minha relação ética para com o meu colega, a minha relação ética da minha empresa para com o ambiente que eu me encontro, daí vem a diferença de ser sustentável e e a sustentabilidade, aquela lógica do ser sustentável é financeiramente viável. A sustentabilidade pressupõe ser financeiramente viável, ecologicamente correto e socialmente responsável, né? Então, a ética na empresa é ter o vínculo empregatício e honrar os direitos do seu colaborador, tudo isso é ética. Tá? Então, a comunicação, cada vez mais, está aí uma coisa que vai ser exigido de cada um de nós. A assertividade, deixar claro o que você quer e deixar claro o que você pode oferecer. A objetividade na liderança, a capacidade, né, de dar feedback, de ser claro na sua condução. Então, a comunicação é algo, né, vamos dizer assim, é algo que não tem preço e tem valor para o profissional. Ainda, a organização, por quê? Porque a relação do tempo é muito grande, o número de informações que nós recebemos é enorme, a gente precisa saber priorizar e aquela coisa no depois eu vejo porque não é importante e o que eu preciso fazer. Então, a organização é fundamental, até porque a tua não organização impacta na satisfação do cliente, provavelmente na relação de tempo de entrega. A proatividade é algo que se espera dos colaboradores, não tem mais essa ideia de ficar esperando alguém que te mande a fazer. Não tem mais espaço para isso. Tá? Assim como no mercado, a inovação da tua empresa, ela tem que ser por si, e não porque os outros estão fazendo. Porque se você vai fazer o que os outros estão fazendo, você já está reagindo e não sendo proativo. Você não está lançando.
né? E cuidado com a armadilha do perfeccionismo, pessoal. Quem busca estar perfeito não lança nunca no mercado. Está aí o Windows, que é a maior evidência, né, do que é conviver e saber lidar bem, de fazer o melhor com aquilo que ele tem, e não buscar a perfeição, porque se a empresa fosse perfeccionista, o Windows ainda não estaria no mercado. Né? O que é fazer o melhor com aquilo que ele tem? Dentro do cenário, para sermos os primeiros a atender a demanda, vamos colocar no mercado. O cliente vai dizer o que precisa ser melhorado. E aí tem, né, Windows 11, 12, enfim, né, já estão aí por quê? Porque é um processo de melhoria contínua. A empatia também é um desafio enorme, capacidade de se colocar no lugar dos outros com o olhar do outro, porque se colocar no lugar dos outros com o nosso olhar é fácil. Agora, se colocar no lugar do outro, com a história do outro, e saber se eu tivesse essa história, essa necessidade, essa dor, talvez eu estivesse fazendo a mesma coisa. Né? Então, a empatia. Só que é o seguinte, pessoal, eu só posso ser empático quando eu olho para mim. Se eu não reconheço as minhas emoções, as minhas dificuldades, eu não enxergo a dificuldade e a emoção do outro. Só um triste entende o outro triste. Quando eu vi essa frase há muitos anos atrás, eu já traduzi. Só um enxaquecado entende outro enxaquecado. Porque como eu passei metade da minha vida ou mais tendo enxaqueca, eu identifico uma pessoa de enxaqueca do jeitinho que põe a mão na cabeça. Está com dor de cabeça, né? Porque eu sei o que é estar enxaquecado. Então, se eu não tenho esse contato comigo, eu não consigo exercitar a empatia. Então, cada vez mais a exigência do autoconhecimento. Me perceber. Como é que eu estaria me sentindo se eu ouvisse no tom de voz que eu disse o feedback que eu dei? Porque se eu não fui adequado no meu feedback, entendendo a minha lógica pelo qual, afinal de contas, eu estava no limite, ok, senta um lado do outro e ouve, do jeito que você falou, no tom que você falou, para saber como é que você deveria se sentindo. Então, a empatia é algo que começa pelo desenvolvimento pessoal. E aí, pessoal, não é intelectual, não é saber fazer técnico, não, é soft skills. Ok? Pensamento crítico. Pessoal, pensamento crítico eu só posso ter se eu exerço o pensamento. Se eu não exerço o pensar, eu não vou ter pensamento crítico. Volto a falar, cuidado com as calculadoras na ponta do dedo, da matemática da ponta do dedo. Eu ouço com frequência, nossa, como você é rápido, né? 15% de tanto, 23% de tanto. A moça foi pegar a calculadora e já estou dizendo para ela quanto que é. Nossa, como você é rápida, né? Não, bonitinha, eu não cresci com o celular na mão. Essa é a diferença. Então, quem pouco exercita o pensar, pouco vai ter para contribuir no pensamento crítico. Até porque o nome já diz, pensamento, tem que pensar, pessoal. A criatividade também não é criativo quem não exercita o pensamento, pessoal. E principalmente que tem o modelo mental da rotina, não consegue ser criativo. Por quê? Porque vê as coisas do mesmo jeito, faz do mesmo jeito e não pensa. A criatividade pressupõe a lógica do absurdo, é pensar fora da casinha. Aqui é muito importante, o pensar fora da casinha é o que favorece a criatividade. E pensar fora da casinha é quebrar paradigmas, o nosso mindset lá atrás, né? Os nossos paradigmas. Por que não? O empreendedor ele faz a pergunta. Quando todo mundo pergunta, será? O empreendedor fala, por que não? Porque até o não ele já tem, né, pessoal? Então, pensar fora da casinha, vem ali a criatividade. A adaptabilidade, que nós já falamos, né? Frente ao novo cenário, frente às novas tecnologias, às novas tendências, a cobrança do cliente. Antes o cliente não tinha nem o direito do consumidor. Hoje o cliente sabe o direito dele, sabe aonde te denunciar. Né? Ele não fica mais aqui. Às vezes ele já vai direto para o online e põe a boca no trombone num acesso muito maior. Então, é importante, né, nós nos adaptarmos à realidade. A capacidade de persuasão, lembrando que persuasão é a capacidade de convencimento. E para convencer, eu tenho que trazer argumentos que mobilizem o outro. E para convencer e mobilizar o outro, eu preciso conhecer o outro. O que dá propósito, o que dá razão, o que faz com que ele queira, né, abraçar a causa, comprar meu produto, né, ser atendido por mim, porque ele me escolher. É aquela capacidade, pessoal, de você argumentar para o teu cliente o porquê que teu preço é maior e ele paga, mesmo sabendo que do lado tem mais barato, e ele ainda sai feliz e te agradecendo. Obrigado. Mas tem ali do lado. Mas ali do lado não é isso, isso e isso
que está incluso, né? Então, essa é uma capacidade que cada um de nós, cada vez mais, vai precisar, né, desenvolver. Capacidade de administração do tempo, nós somos, assim, estimulados de toda a natureza, 24 horas por dia. Então, nós precisamos priorizar. Essa é uma capacidade de análise, o que realmente é importante. E cuidado, queridos, principalmente vocês empresários, a hora de vocês é cara demais para vocês ficarem no operacional, para isso vocês têm equipe. O que é possível de automatizar, o que é possível terceirizar, treinando pessoas para que façam o teu lugar. A missão da tua empresa, os valores da tua empresa, você não pode delegar. Agora, abrir e fechar a empresa, atender telefone, responder WhatsApp, muitas das coisas, isso vocês podem terceirizar para a sua equipe. Então, cuidado com essa centralização. Por quê? Porque vai dificultar a administração do tempo. Ser um indivíduo colaborativo, né, cada vez mais pensar no todo, na empresa e não naquilo que você faz. Não tem mais espaço para isso, não é comigo. Não fui contratado para isso. Fiz a minha parte. Não existe mais espaço para isso. Cada vez mais a empresa está convidando pessoas a assumirem o papel de ownership, ou seja, ser empresário, fazer parte, pensar como empresário, agir como empresário. Essa história de não é comigo e deu o meu horário, não tem mais espaço, pessoal. Não tem mais espaço. Posso não querer mudar? Pode. Não tem certo, não tem errado, tem consequências. Eu não sei se esse mercado vai te convidar, né, a fazer parte dele. O que é importante entender? No mundo onde nós estamos vivendo, onde hoje ficou escancarada a possibilidade, né, do home office, a empresa não está preocupada se você cumpre o horário das 8h, meio-dia, da 1h30 às 5h30, das 2 das 14 às 18. Ela quer resultado. Se você faz em menos tempo, bom para você. Ok? Isso se chama eficiência. Então, o aspecto colaborativo é também uma das competências do colaborador, do profissional de futuro. Cada vez mais, tá? Excelente técnico, excelente currículo, mas de dificuldade interpessoal, as empresas não estão pegando. Ou, pelo menos, né, estão reavaliando. Por quê? Porque pesquisas mostram que nós no Brasil, contratamos rápido demais e contratamos pela competência técnica. E dispensamos pela competência comportamental. E colaboração, empatia, criatividade, iniciativa é comportamental, não é técnico, é soft skills e não hard skills. Então, capacidade de administrar tempo, colaborativo, eficiência, fazer mais com menos. E ninguém, acabei de falar, ninguém está preocupado com a jornada com que você faz, estão preocupados com o resultado que você apresenta. Paciência, e aí vem aquela conversa de antes, a meninada que já nasce querendo ser CEO, não quer mais saber de hierarquia, não quer mais saber de aprender do começo, né? O pessoal que está pronto para dar a última resposta, é impaciente até porque não foi preparado. Né? Nós tivemos que ir para as bibliotecas, nós tivemos que procurar lá qual é o volume da Barça que estava. A hora que pega o volume que não era pequeno, tinha que procurar. Ou seja, respira. Né? Essa meninada não, essa meninada é um just in time, pronto. Faz a pergunta e resposta, já vê se o professor está falando de acordo com o que está no Google, e se não tiver, já denuncia. E assim, tão pronto, né, para mostrar o seu conhecimento. Então, pessoal, paciência é uma competência a ser desenvolvida. Ainda, resiliência também é algo fundamental, difícil de encontrar nessa meninada hoje. Resiliência, a capacidade de não dar certo, de ouvir o não desistir e começar do zero, como se fosse a primeira vez. Né? A resiliência na empresa é não dei conta e vamos começar de novo, do ponto zero, com o mesmo gasto com que eu comecei lá atrás. E não agora, tipo assim, de novo vou ter que fazer. Né? Então, assim, a resiliência é aquela pessoa do call center, que também é algo que vai deixar de existir muito rapidamente, porque com a inteligência artificial, os robôs, vendo se o telefone é ou não, cada vez mais você sabe o quão difícil é chegar no atendente. Depois da enésima clicada que você deu, se você ainda quiser falar com alguém, clique aqui, né? Porque senão ele te dá 1000 opções. Então, o que percebe? O call center recebe uma resposta mal educada, do qual ele não tem responsabilidade pela frustração
do cliente, e ela desliga o telefone, depois de ter ouvido a ira do cliente, e atende o próximo telefonema como se fosse o primeiro do dia, onde o cliente vai conseguir perceber o sorriso dela. Isso é resiliência. Fácil? Nem pensar. Nem pensar. Porém, impossível. E as pessoas resilientes são as pessoas que estão tendo mais sucessos. Ainda, flexibilidade, também já conversamos antes, né? Habilidade de aprender, isso é fundamental, pessoal. Fundamental. Estarmos com a xícara vazia. Sempre é possível aprender algo. E com todo mundo. Cuidado com os nossos modelos mentais. Está entrando, não sabe. São antigos demais, já não entendem mais de tecnologia. Não, eles vão ensinar no mínimo a paciência, né, de como lidar com a situação. Então, a habilidade de aprender, isso é um grande diferencial. O princípio que já sei é a maior armadilha para qualquer empreendedor, para qualquer profissional. Até porque na velocidade da inovação que as coisas vêm, você não está pronto sempre, por muito tempo não. Habilidade de aprender, então, foco na solução. Para solucionar, eu tenho que pensar. Vamos raciocinar, pessoal, vamos evitar o caminho mais fácil, vamos começar a buscar uma lógica, né? Se eu fizer isso, então vai acontecer isso, vamos exercitar. Solução é o diferencial, pensar na solução, porque trazer o problema, nós e todo mundo. O diferencial das competências do futuro são as pessoas que, ao se deparar com o problema, já trazem a solução, pelo menos as possibilidades de solução, não é a certeza, mas os caminhos a se solucionar. E a assertividade. Assertividade, cada vez mais com o tempo escasso, com excesso de informações, nós precisamos priorizar o recado a ser dado. Vocês devem ter contato com pessoas que você faz uma pergunta e ele, então, no começo fez-se a luz. Você fala, mas meu Deus, criatura, só dizer sim ou não, não precisa contar a história do que aconteceu. Então, assim, a assertividade são dois aspectos. Dizer o que precisa ser dito, na intensidade da seriedade que precisa ser dito, sem desrespeitar o outro, e de forma objetiva. Existe um livro muito rico que tem o seguinte título: Obrigado pela informação que você não me deu. Simples assim. Obrigado pela informação que você não me deu. E prestem atenção, toda vez que vocês falam, ou seja, o que vem depois do eu seja? Tudo o que você falou antes. Tudo que você... Não tem eu seja sem você repetir o que você já disse. De 2, 1, ou o que você falou não foi necessário, ou não foi claro. Se foi necessário e claro, não precisa ou seja. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, a assertividade é uma competência em especial da liderança. Estão rindo, né? Mas eu convivo com uma pessoa que olha assim para ele e fala... Eu convivo com uma pessoa que eu fico assim, tá, mas o que... Eu fico pensando, o que isso aqui tem a ver com o tema que ele trouxe? Até ele chegar lá, sabe assim? Então, a gente precisa. É um desafio conosco também, tá, pessoal? Conosco também, não é só com o outro, não. Mas, enfim, no outro é mais fácil identificar, mas quando irrita a gente, porque é um desafio nosso também. Então, vamos lá, meus queridos, para caminharmos, então, para esse olhar, né? De tipo assim, ó, conexão, o que significa, então, as competências do futuro? Ó, conexão tendo como a confiança como moeda de troca. Cada vez mais, a autonomia, a confiabilidade vai fortalecer as relações. Isso é fundamental no mundo que nós estamos vivendo no home office. Se não tiver a tal da confiança, fica muito difícil liderar. Ok? Então, a gente precisa ter critérios. O que você quer? Que a criatura divina cumpra o horário ou que ela apresenta resultado? Aí preciso saber se realmente já está online. E se não tiver? E está em dia, está apresentando resultado. Qual é o problema de entrar meia hora mais tarde no serviço? Nós precisamos priorizar. Porque senão é controle, e o controle não é necessidade do outro, é a minha necessidade. Então, eu preciso, como líder, desenvolver uma relação de confiança. O pensar fora da caixa, né? Pessoal, tem algumas empresas, né, que fica muito claro esse pensar fora da caixa, né? Que são, bom, tem as clássicas, né? O Google. O que é aquele povo trabalhando a hora que quer, tendo sala de descanso, tendo sala de ping-pong, quer levar o teu cachorrinho para a hora de trabalho, se você acha que você trabalha melhor. Não é uma quebra de paradigma, pessoal.
Ah, mas o Google é o Google. Ok, vamos pensar na nossa empresa, na nossa carreira, na nossa atuação. O que é pensar fora da caixa? Vou dar um exemplo nosso, paranaense. Quem disse Berenice? Olha que quebra de paradigma, que é pensar diferente. Né? É uma derivação do Boticário. E ela tem uma proposta de atender um público, e olha que sacada, quando eles começam a fazer propaganda do batom de baixo, diferente do batom de cima. Do tal do esmaltezinho diferente no dedo filho único, que chama, né? Olha que sacada. A criatura que ia lá para comprar um esmalte, agora ela sai com pelo menos 2. A criatura que entrava lá para comprar um batom, ela saía com pelo menos 2. Em vez de ficar brigando para aumentar o número de clientes, ela tem que aumentar a compra de cada cliente, que já não é pouco. Não é uma quebra de paradigma, não é pensar fora da caixa, é isso? Então, é um outro olhar. Capacidade de aprender a aprender, saber que nós somos sempre passíveis de atualizar o nosso, fazer um download numa linguagem, né, da informática, atualizar os nossos aprendizados. Aquilo que nos trouxe até aqui tem o seu mérito, mas não é garantia de nos levar para frente. Nós precisamos, conforme foi a apresentação aqui, sempre estar aprendendo, ok? Senão, sim, nós vamos ficar, né, podemos não ser excluídos, mas menos demandados, tá? Capacidade de reflexão. Reflexão só desenvolve quem pensa. Reflexão só desenvolve quem observa. Reflexão só desenvolve quem entra em contato com seus resultados. O que eu fiz ou deixei de fazer para obter esse resultado, seja ele o desejado ou não. Né? Houve um desconforto na relação com a sua equipe, tem que refletir. Como é que foi a minha abordagem? Qual foi a comunicação que eu dei? Ela foi clara? Eu treinei a minha equipe para ela ter o que entregar? Porque ninguém dá o que não tem, pessoal. Se não tem informação, não tem capacitação, não tem resultado. Né? Então, eu preciso refletir sobre o processo. E aí, exercitar o pensamento. E, novamente, né, a relação ali de confiança. Mundo VUCA é o que nós estamos vivendo. Já ouviram falar no mundo VUCA? É esse caos que nós estamos vivendo. O VUCA, na realidade, pensando é a muvuca do português, né? Mas é só para não esquecer a tal da muvuca. Mas o VUCA é a abreviação de 4 palavras em inglês, tá? Então, o que significa? O V é volátil. Nós estamos vivendo num mundo volátil. O que é volátil, pessoal? Procura no Google ali. O que foi? A consistência do qual muitos de nós nascemos e era certo, hoje ela já não existe. Né? O que é hoje pode não ser amanhã. Tá aí... Os iPods, os iPads. Os iPads não, os iPads ainda estão muito, mas os iPods. Não parecia um pico de sucesso? Cadê os iPods hoje? Tudo na gaveta. Quem tem, se ainda tem, está na gaveta. Né? Então, veja, algumas certezas, elas podem ser momentâneas, elas podem não se sustentar e a gente não tem certeza. Então, a volatilidade dos negócios. Tá? O U é de incerteza, que no inglês começa com I, né? Uncertainty. Então, assim, ó, a incerteza. Se antes nós tínhamos a certeza que você começava no Banco do Brasil como office boy e acabava como gerente, uma questão de 30, 35 anos, hoje nós não temos certeza de nada. Né? Você pode estar nessa função hoje, amanhã a gente não sabe nem se essa função existe. Tá? A incerteza de que esse investimento ele será perene. Não, eu não estou falando nem de bolsas de valores, que isso é a realidade da Bolsa de Valor, é a volatilidade e a incerteza. Né? O que vale hoje não vale amanhã. Mas a incerteza desse cenário que nós estamos. Veja, pessoal, nós estamos numa pandemia, a gente não sabe ainda a causa, não tem a certeza da vacina e não é garantia de 4 doses você não pegar. Simples assim. O que é pior que isso? Nós estamos vivendo uma guerra. A incerteza. Né? Então,
não vou nem entrar no cenário político do nosso país, mas é outro cenário de incerteza. E o empreendedor sempre diz, né? Invisto ou não invisto, amplio ou não amplio, contrato, aí nós vamos entrar na ambivalência, né? Mas, assim, é um cenário de muito poucas respostas. Tá? Então, é o cenário da incerteza. O C, Oi? Olha, Lindy, eu não vou entrar em questão, mas é o judicial, é o eleitoral, Isso. Então, assim, o C é de complexo, que é isso que nós estamos vivendo num mundo complexo. Foi-se o tempo de um crescimento linear, por exemplo. Tá? Olha, é só olhar um pouco as nossas empresas, eu não quero pôr ênfase em nenhuma, mas até pouco tempo, e esse tempo é ontem, estava considerada aí estava entre as 100 pessoas bilionárias da Forbes, né? A empresa Magazine Luiza. Agora as ações, tipo, fuja do Magazine Luiza. Então, assim, isso é a incerteza. Mas o complexo, o que é o complexo? Que dependendo do que acontecer lá do outro lado, e aquela teoria de que se uma borboleta bater asa na China, vai fazer uma tsunami aqui, é isso. Nós estamos interligados. Olha a realidade da complexidade, pessoal. Supostamente, nós não temos nada a ver com a Rússia, com a Ucrânia. Supostamente, não tem nada a ver com a gente, aquela guerra. Até você lembrar que o maior produtor e exportador de farinha é a Ucrânia. De componentes para o agronegócio é a Ucrânia. Olha que complexo que é. E essa relação de complexo, aí trazendo um pouco, né, o quanto é desafiador estar na liderança, nas suas devidas proporções, mas quem não questionou a ida do chefe maior para a Rússia em fevereiro? Todo mundo caiu de pau em cima, ou pelo menos assim, aquele povo, né, o primeiro momento de engravidar por ouvido, que sai falando sem entender, né? E aí você vai ver que foi essa ida, que já tinha sido combinada em junho. Olha, eu não estou fazendo propaganda de candidatos, está claro isso, pessoal? Eu estou falando da responsabilidade da liderança, o quanto que tomadas de decisões impactam nas suas devidas proporções, numa nação, numa cidade, numa empresa. Está claro isso, que eu não estou falando? Tudo bem? Então, assim, ó, veja, algo que já estava combinado desde novembro, uma guerra que surgiu em fevereiro, ele esteve lá final de janeiro, começo de fevereiro, mas antes da guerra, e aí tinha dois aspectos que nós só viemos saber depois. Primeiro, caíram de pau, porque a guerra já estava para acontecer, aquelas coisas todas, fica tomando partido. Aí veio assim, alguns países e muitas pessoas cobrando, né? Está a favor ou contra a Rússia? Gente, a Rússia foi o país do G7 que falou para os outros 6 países do G7 que a Amazônia é nossa. Porque a França, junto com a China e junto com outros paizinhos espertos, estavam querendo questionar a soberania do Brasil para trazer a Amazônia para ser uma gestão global. Jura por Deus que a Amazônia é de todo mundo? Não, queridos, a Amazônia é nossa. E quem bateu o martelo na mesa e disse a Amazônia é do Brasil foi a Rússia. Jura por Deus que nós vamos esnobar um convite da Rússia? Hoje nós temos navios chegando com insumos para o agronegócio, que alimenta 1/3 da população do planeta, graças aos olhos nos olhos de uma conversa com a Rússia. É ou não é complexo tomar uma decisão? Vou ou não vou? Vão falar de mim? E vocês, como empresários, não é diferente. Tomar decisão vai ter gente, vai ter sócio que vai estar no devia, né? A cara metade, os colaboradores, o teu fornecedor. É muito complexo hoje as tuas tomadas de decisões, porque impactam além do que você imagina muitas vezes. E o A é ambiguidade. Compro ou não compro, aumento ou não aumento, fecho, permaneço aberto, incluo, vou só para o mundo virtual, não vou, esquerda, direita, eles ou nós, do bem e do mal. Isso é uma relação de ambiguidade. Muito poucas informações que permite que, de forma primária, a maioria das pessoas, e digo de toda a natureza, façam leituras profundas como um pires. Por não se informar, por engravidar por ouvido,
Vocês conhecem essa expressão, não? Engravidar por ouvido? Enfim, é a ideia de você ouvir e já sai aí defendendo a bandeira, não vai entender, não vai se aprofundar, não vai querer entender por que isso aconteceu, porque sempre tem um motivo da pessoa dizer sim ou não. A gente precisa entender, né? E se eu não entendo, não funciona desse jeito, como é que eu vou entender as dores do meu cliente? Como é que eu vou entender a insatisfação do meu cliente? O pedido do meu cliente? Eu preciso não ficar só no meu modelo mental achando que o problema é o cliente. Ó, uma coisa bem importante nós alinharmos. O cliente não tem razão sempre, não. Nem de perto. Porém, o cliente é a razão de todo o negócio. E por isso ele merece toda a nossa atenção e toda a nossa competência. Não tem razão sempre, não, mas é a razão de todo o negócio. Nós só existimos por conta da demanda do nosso cliente. Se não for nosso cliente, nós deixamos de existir. E aí, pessoal, para finalizar, por que nós precisamos de um empreendedor, né, um profissional do futuro? Porque nós estamos vivendo nesse mundo VUCA e essa história de ser excelente competência técnica não é mais garantia de nós nos mantermos no mercado. Seja eu como empresário, seja eu como profissional, né, autônomo ou fazendo parte de uma equipe. Eu costumo dizer, né, que o nosso desafio é ir além da competência técnica, porque a competência técnica já não é mais o diferencial. O diferencial são exatamente as competências relacionais, a inteligência emocional. Não só a artificial, a inteligência emocional, saber gerir as emoções. E para finalizar, pessoal, uma fala, né, de Alvin Toffler, que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, não existe mais verdades, não existe mais certezas que duram por muito tempo. E as nossas verdades são verdades parciais. O todo, eu preciso do outro. Eu preciso entender o lado do outro. Então, meus queridos, às 15 horas e 53 minutos, o objetivo da nossa caminhada aqui, enquanto conteúdo, está aí cumprido. Está aí o último slide, né? O contato do Sebrae, enfim. E queria deixar, né, os últimos minutinhos para possíveis dúvidas, questionamentos, possíveis esclarecimentos que eu não me fiz entender. Estou às ordens. Por favor. Perguntinha mais simples não tinha? Não, eu vou responder. Mas assim, alguém quer compartilhar na sua percepção? Que aí compartilhar o que pensa a respeito?
E eu acho que são exemplos icônicos, né? Mas que também vale a pena nós pensarmos assim, quantos Bill Gates tem na vida? Quantos Bill Gates tem na vida? Quantos Marcos Zuckerman, que é do Google, do Facebook, né, tem na vida, no planeta? Então, assim, Silvio Santos não estudou, né? Olha o patrimônio que ele levantou. Quantos Silvio Santos tem na vida mesmo? Então, assim, ó, eu vou falar as minhas crenças, até porque eu também tenho um modelo mental. E como alguns de vocês, nós somos educados ouvindo o quê? Estude para ter um bom emprego. Tá? Que pena que nós não ouvimos, né? Estude para ser um grande empresário, né? Porque aí a gente ia aprender a pensar como empresário. Então, 2 aspectos. Eu acho que faculdade, podendo fazer, é uma grande oportunidade e é um diferencial. Vai te garantir emprego no futuro? Não. Mas nós temos excelentes universidades e excelentes alunos em todas as universidades. E não bons alunos em todas as universidades. A universidade quem faz é o aluno. Agora, um ensino estruturado, ele favorece capacitações até para depois sair do jornalismo e ir para outra coisa e você ter aí, né, uma atuação, mas você vai ver que aquilo na faculdade ele te favoreceu. Por quê? A faculdade te leva a pensar. A faculdade, a maioria delas tem filosofia. Eu chorava, eu tinha ódio de filosofia, mas ódio mortal. Mas eu era obrigada a fazer. Podia ter crise de perninha no final de semana inteiro, porque a prova era na segunda de manhã, mas 10 horas de domingo eu passava a noite estudando, porque não tem mais tempo de chorar, mas tinha que aprender. A única coisa que eu lamento é que aos 17, 18, 19 anos, sei lá, quando a gente estava na primeira faculdade, a gente não tem uma maturidade para entender. Percebe? Então, assim, ó. Então, hoje nós estamos aí, ó, os youtubers da vida, os influencers da vida, nada estão fazendo isso com faculdade, estão fazendo fortunas com faculdade, né, sem faculdade, ou pelo menos a formação deles. Tem faculdade de youtuber? Não tem faculdade de youtuber. YouTube vai durar para sempre? Sabemos. Entende? Então, assim, ó, se eu puder falar, faça. Porque se você não quiser usar, você tem sempre algo que você pode recorrer. É o único caminho do sucesso? Não. Garante sucesso? Não. Mas sempre vai ser um diferencial. E quando, assim, lendo um pouco dessas tendências de futuro, 800 milhões de vagas que serão fechadas, né? Eles deixam muito claro, o diferencial das pessoas serão o conhecimento e o que fazer com o conhecimento. Então, tem 2 aspectos. Não é só ter a informação e decorar para a prova. Tão importante quanto ter o conhecimento é pensar e entender o conhecimento, como ele vai ser usado na tua vida e como, a partir desse conhecimento, você pode buscar soluções. Novamente, o pensar. Entende? Então, assim, ó, eu penso que é muito difícil no dia de hoje vocês estarem educando filhos. Eu digo porque eu só tenho 2 enteados, já estão com seus 30 e poucos anos, já estão aí, né, fora do país, fazendo pós-doutorado, então, assim, as angústias maiores já foram. Mas não é fácil. E é um investimento de uma família que é absurdo. Tá? É um absurdo. Agora, se puder, faça. Nem que seja para não usar, faça. Eu sempre digo, no pior das hipóteses, é para você ir preso em cela diferenciada, já é um bom ganho. Entende? Tipo assim, sala especial, né, de quem tem 3º nível, enfim. Agora, é o único caminho? Não, nem pensar. Até porque, aos empreendedores, não tem faculdade de empreendedorismo. Estão incluindo agora a metodologia, né, e o tema. Eu desenvolvi para a editora Positivo, para incluir como opcional, de 1ª a 9ª série, a disciplina de empreendedorismo e educação financeira. Eu desenvolvi um material para isso. Então, de 1ª a 5ª série, inclusive, concorreu ao Prêmio Jabuti. Então, assim, ó, as empresas educacionais, as escolas já estão incluindo esse olhar de ser empreendedor. Então, aquele discurso, modelo mental, estude para ganhar um bom emprego, não cabe mais no dia de hoje, né? Por favor.
Fazer a gestão, né? Fazer a gestão. Uhum. Uhum. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, algo que eu ouvi muito recentemente e que me chamou a atenção. E aí tem a ver muito com o Brasil e o momento que nós estamos vivendo, tá? As faculdades, a educação de forma geral, ela foi negligenciada, né? Mesmo na minha época, que também entrei em 84 na faculdade, a faculdade nunca nos preparou plenamente. Nunca, né? Então, assim, a prática favorecia, mas, assim, 100% você já está pronta, plena? Não está. Você está informada e formada. Mas, só que, com esse movimento, né, de uma liberação, de um descomprometimento, aquilo que antes era um diferencial das escolas federais, e antes era, me formei pela Universidade Federal do Paraná, dá licença? Hoje, empresas expressivas no seu mercado de trabalho estão torcendo o nariz para o pessoal da Federal, por conta dos históricos, né? Por conta dos históricos. Então, assim, ó, não é regra, não é todo mundo, mas eu que trabalho com RH, respondendo, fiz psicologia na Universidade Federal, me deparei com isso. Antes, o que isso podia ser um diferencial, hoje já não é garantia nenhuma. Aliás, dependendo da federal, eles nem querem. Então, assim, ó, não dá para afirmar. Mas a formação e a informação cabe sempre. E a educação contínua, né? A educação contínua, que é o que eu falo, a gente está se preparando, estudando sempre, independente vamos dizer assim, né, do ambiente acadêmico, né, formado há tantos anos, tem trocentas formações pós-faculdade, né? Porque, assim, o mercado exige, você quiser estar no mercado, quiser estar aquecido, tem que continuar correndo. Se parar, esfria. Infelizmente, eu não criei uma startup, viu, amiga? Na minha época, não era startup. Mas pode ser que você esteja parando de pagar a Previdência, já é uma economia, né? Enfim, pessoal, do que eu apresentei, me fiz entender, vocês enxergam isso na prática, os desafios de vocês, de cada um de nós, né, nesse novo mercado, incerto, complexo, né? Quer uma complexidade dessa? Fazer ou não fazer faculdade? Qual faculdade fazer? E, de repente, esse título pode negligenciar a minha reputação, enfim. Por favor. Pessoal, eu acho que foi, Cláudia, sensacional.
Obrigada. Agradeço ao Sebrae, que é nosso parceiro, você que representou hoje muito bem. Eu acho que foi interessante para todo mundo. As dúvidas surgiram, os questionamentos, mas eu acho que tudo é uma provocação. E eu estava lendo aqui, você trouxe o Alvin Toffler. Eu estudei há 20 e tantos anos na faculdade, o Alvin Toffler. E ele está super atual, porque é isso, é aprender, desaprender e reaprender. Isso é quase que diário, pessoal. Então, obrigada mais uma vez. Pessoal, eu só queria dar mais um último aviso. Quarta-feira nós temos mais uma capacitação aqui no Vale, que é boas razões para investir no marketing digital. Já pensei em vocês aí, ó. Aí nós vamos ter mais voltado para esse mundo digital, o porquê investir no digital e a importância, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a Cláudia falou e trouxe aqui, que é essa volatilidade, que está tudo tão volátil, está tudo mudando tão rápido, que a gente tem que estar inserida nesse meio digital, querendo ou não. Então, muito obrigada. Fica o agradecimento aqui do Vale, da Agência Curitiba. Muito obrigada.